Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Como é que vocês passaram de ontem? Tudo bem? Todo mundo com saúde, em casa? Bem, graças a Deus. Graças a Deus, todo mundo bem. Bem, graças a Deus. E o senhor? Graças a Deus também estou bem. Estamos em casa, estamos com saúde, a família está bem, então está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, a aula, a gente já vai começar a falar do conteúdo da aula de hoje. Antes de eu começar, a falar do conteúdo de hoje, só dando uma mini revisada, né? O pessoal que vai assistir o vídeo depois também. Então, nós viemos aí desde segunda-feira, eu estou tentando construir com vocês um conjunto de conceitos para a nossa aula de amanhã, que é uma aula onde a gente vai, supostamente, dar uma reunida em tudo que a gente discutiu ao longo dessa semana, né? Então, na segunda-feira, a gente apresentou o nosso plano e aí conversou um pouco sobre competências e habilidades. Está lá dentro da aula 1. Ontem eu respondi alguns comentários lá e hoje eu vou voltar a entrar lá para ver as respostas. Estou atualizando, estou lendo as respostas que vocês já enviaram das outras atividades também. Quando a gente foi para a aula 2, a gente falou do fundamento da administração, dessa parte do conceito, do que é administrar. Falamos de eficiência, de eficácia, que são os pontos mais importantes, né? Dentro da administração, que é a conciliação desses dois argumentos, né? Desses dois conceitos. E diferenciamos muito bem isso, né? Que eficiência, eu posso ser extremamente eficaz sem ser eficiente, e a minha empresa também, isso a gente discutiu bastante, eu acho que ficou legal. Ontem, né, a gente falou sobre cultura organizacional, e aí eu senti que a aula de ontem foi a que mais gerou um pouco de dúvida, né, em relação às atividades, pelo menos pelos feedbacks que eu tive. E aí a gente vai, hoje eu vou olhar as respostas que eu já recebi, mas enquanto aquela atividade de ontem, né, só dando uma orientação para quem ainda não terminou ou quem ficou com dúvida, vocês precisam ler o texto várias vezes se for preciso, né? Porque, na verdade, é uma situação que não é muito comum de ser feita, que é vocês darem um parecer lendo um texto. Na verdade, isso acontece quando vocês estão dentro da empresa e vivenciando tudo aquilo, né? Então, às vezes, tem eu percebo essa dificuldade, porque, na verdade, vocês não estão na empresa, vocês estão lendo um histórico e precisa tirar dali alguns elementos. Quais são os elementos que vocês precisam tirar daquele texto da atividade de ontem? Vocês precisam destacar dois pontos principais de valores, pressupostos, e aí vocês precisam indicar por que vocês estão dizendo aquilo. Então não são três perguntas, como a maioria das pessoas estão achando que são, né? São duas, na verdade. A primeira, você precisa identificar valores e crenças que possam essa empresa ter, e quando você identificar isso, você vai dizer por que você está dizendo isso, né? Por uma prática que está escrita no texto. Ontem alguns colegas me procuraram falando, por exemplo, sobre a questão da contratação de mulheres, sobre a questão da transição da diretoria ser hierárquica, né, passar de pai para filho. Tudo isso, por exemplo, passar de pai para filho é uma questão de valor, né? É uma questão que está dentro da cultura organizacional. Vocês podem pontuar isso, se for o caso. A questão de contratar mulheres é uma prática que representa um valor. E qual que é o valor que está por trás disso? Está lá no texto dizendo que eles não deixam as mulheres trabalhar por conta da interferência de outras pessoas que não sejam da família. Então, tudo isso são valores que podem ser percebidos diante as práticas que a empresa adota. E a última pergunta é muito fácil, né? É sobre o papel dos fundadores nessa construção de valores. E aí a aula de hoje, ela é um pouco mais curta no sentido teórico, porque é algo mais comum do dia a dia de vocês. Hoje a gente vai falar sobre planejamento estratégico, que é um assunto que não é utilizado só no termo empresarial, né, ou só no mundo empresarial. A gente pode usar planejamento estratégico para a vida pessoal da gente também. Então, esse é o tema da aula de hoje. O material que eu vou utilizar hoje é do Sebrae. E o link do material, porque esse material eu não consegui colocar o arquivo lá na plataforma, porque ele é grande. Grande assim, tem imagem, ficou pesado. Então eu disponibilizei o link lá no fórum. Na hora que vocês forem ler o fórum lá da atividade de hoje, o link para acessar o material vai estar lá, tá? Aí vocês podem baixar, salvar no computador de vocês ou no celular
Eu só não consegui colocar ele na plataforma porque ele está grande. E eu vou usar na íntegra, igual está lá o do Sebrae, tá? E o da aula de ontem falta só 2 slides, eu vou finalizar ele assim que a gente terminar a aula e vou disponibilizar os slides de ontem também, tá bom? Antes da gente começar, agradecer a presença de vocês e perguntar se alguém de vocês quer dar uma... É como se eu estivesse perguntando para vocês, vocês têm ideia, ou já ouviram falar, ou já estudaram, já tiveram curiosidade sobre o que é planejamento estratégico? Ou se não planejamento estratégico, mas planejamento? Vocês têm o hábito de planejar a vida de vocês, ou planejar as coisas que vocês fazem? Eu tenho essa mania. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu planejo como vai ser, qual o resultado que eu quero chegar. Isso é durante a semana, né? Para como vou começar ela, né? Por causa que várias coisas que eu tenho que fazer no dia. Bacana, House. Quem mais quer falar? Não planejo. Milka No não planejo dá planeja. errado. Quem mais? Fernanda, Núbia, Vanessa, Fran, Eu Neide, não, Mara. eu não costumo planejar, não. Forte, não? A Fernanda hoje é o Marcelo, é? É, Ah, é porque eu tô pela conta da minha irmã. entendi. Eu tô usando o Neide, computador hoje. tá certo. Neide, quer falar? A Núbia, professor. Oi, Núbia, pode É, falar. muito, em muitos casos eu costumo planejar, bem planejadinho. Porque aí, senão, quando a gente planeja algo, aliás, quando a gente tem uma meta, que aí não fica bem planejado, né? Aí acaba que no meio do caminho tem alguns desvios que não acaba dando certo, aí o que a gente tinha naquela meta, né, acabou que deu meio que errado, aí tem que voltar de novo e recomeçar. Muito bem. Mais alguém? É muito bom ouvir vocês. Vocês podem ficar à vontade, viu? Não ficar com vergonha de falar, não. Não? Então vamos lá. Pessoal, planejamento, né? A Núbia falou uma palavra importante, meta, né? A Halcia falou a questão de planejar até o dia a dia da gente. Outros dois disseram que não tem o hábito do planejar, né? E o que que acontece? Planejamento é uma coisa que, para a vida empresarial, é fundamental, né? Não dá para você montar uma empresa ou trabalhar em uma empresa ou em um departamento se você não planeja as suas ações, o seu dia a dia, a sua rotina. E isso para vocês que estão aí na eminência de assistentes administrativos é muito importante, principalmente o planejamento da rotina de vocês enquanto trabalho. Quando a gente fala para o âmbito pessoal, isso já caminha um pouco diferente, nem todo mundo quer ter a vida totalmente controlada, totalmente cronometrada, né? Mas algumas coisas a gente sabe que é importante, né? Um planejamento que seja financeiro das suas finanças pessoais é importante. Hoje em dia, dependendo da quantidade de atividades que você faz durante o dia, você precisa ter o seu planejamento diário mesmo, como a Raul já falou. Isso torna a gente um pouco mais eficiente naquilo que a gente faz. Você planejar exatamente todos os seus passos do dia. Isso é importante. A gente fala de uma agenda pessoal. Mas o nosso assunto aqui é mais profissional, né? Então vocês precisam, pelo menos no ambiente de trabalho de vocês, criar a cultura do planejamento. Hoje eu vou falar de um planejamento que é um planejamento estratégico organizacional, que é mais para uma empresa a nível geral. Mas à medida que a gente vai evoluindo, eu vou comentando com vocês como que isso pode ser aplicado também dentro da prática do dia a dia de vocês. Lembre-se que vocês, enquanto profissionais, precisam sim ter um planejamento da rotina de vocês. É como se mais ou menos você chegasse no seu local de trabalho e tivesse exatamente aquilo que você precisa fazer naquele dia. Ou seja, todas as etapas do seu dia. Todas as tarefas que você precisa fazer, todos os retornos que você precisa dar. Porque a partir do momento que você não tem isso planejado, você pode esquecer uma atividade ou outra. E o assistente administrativo, geralmente, ele é apoio de outras pessoas da gestão. Por exemplo, você é um assistente administrativo que está diretamente ligado com a diretoria da sua empresa. Se você não se organiza quanto às suas atividades, é muito comum que o seu gestor também não faça as atividades dele ou perca alguma coisa. Eu já vi muito caso de assistentes administrativos ou auxiliares que são apoio de gestão complicar a gestão por causa de falta de planejamento.
pessoal. Por exemplo, o cliente me ligou, eu preciso passar esse retorno para alguém e não passo. Esse tipo de coisa. Mas a nossa apresentação hoje, vou começar a projetar a tela aqui, a gente vai falar do planejamento a nível de uma empresa, que é o que a gente chama de planejamento estratégico. É um material do Sebrae, é um material muito simples, né? Assim, ele tem um pouco de texto ao longo dele, vai ser bom para vocês lerem depois, e eu vou falar um pouco de alguns conceitos que às vezes estão mais escondidos aqui, né? Vocês conseguem ver a tela aí do slide? Sim. Beleza. Prometo que hoje eu vou ser mais rápido o possível para a gente ir lá para a plataforma para a gente fazer a nossa atividade de hoje, tá? Então, o título do material do Sebrae diz sobre como construir e executar com maestria. Todo mundo sabe o que é maestria? Não. Não? Deixa eu só autorizar que alguém está querendo entrar. Maestria, pessoal, é quando você faz uma coisa com excelência, né? Quando eu falo que tal atividade foi executada com maestria, significa que foi perfeito, sem nenhum erro, né? Então, maestria é aquilo que representa excelência em qualquer atividade, tá? Então, quando a gente fala de executar com maestria, significa você fazer um planejamento excelente que cumpra o seu objetivo principal, tá? Então, aqui tem uma introdução só para dizer do que é, né, o planejamento. Depois vocês podem ler com calma. Mas o que é um planejamento, na verdade? Qual que é o grande objetivo ao se fazer um planejamento? Primeira coisa que a gente vai lembrar é do objetivo, né? Lembra que administrar é você trabalhar em prol de um objetivo, ou ter técnicas para você alcançar um objetivo? O planejamento é um instrumento para se chegar a esse objetivo. O que eu quero dizer para vocês? Uma frase que vocês não podem esquecer. Não existe um planejamento se não houver um objetivo, certo? Então, se vocês não são capazes de estabelecer um objetivo, o planejamento não sai. Então, por exemplo, em termos empresarial, se a sua empresa ela não tem claro qual que é o objetivo dela, é muito difícil de se fazer um planejamento. A gente só planeja aquilo que a gente quer alcançar. Então, isso vale para a vida pessoal de vocês, entendeu? O que vocês querem enquanto profissionais? Você não consegue se planejar se você não tem isso claro. Se você não tem clareza sobre o que você quer ser, sobre o que você quer construir. Aqui na introdução ele cita exemplo de carro, de casa, ou seja, eu quero comprar um carro, não quero financiar, eu quero dar uma boa entrada. Então você sabe o seu objetivo, então agora você tem que fazer um planejamento para se chegar a esse objetivo. E aí quando a gente fala de planejar, aí já está no segundo parágrafo isso que eu estou mencionando aqui agora, só para vocês irem sintonizando, quem for fazendo leitura simultânea. Quando você fala de planejar, você está envolvendo todo e qualquer recurso para atingir esse objetivo. Lembra que a gente falou de recursos lá na segunda aula, se eu não estiver enganado? Você tem que envolver todos esses recursos, né? Olha, eu quero comprar um carro, né? O que está envolvido nesse comprar um carro? Está envolvido a minha pessoa, porque o carro vai ser meu, é um recurso humano. Está envolvido possivelmente a minha família, que também é um recurso humano. Está envolvido os meus bens materiais, enfim, que é o dinheiro, ou casa, ou qualquer outra coisa que você tenha. Então, tudo que você vai planejar, você precisa entender o que está envolvido nesse objetivo e nesse planejamento. E você precisa colocar tudo isso no seu planejamento. Não dá para você fazer um planejamento e esquecer o recurso material, esquecer um recurso financeiro. Ou seja, na hora de sentar e planejar, você precisa ter claro quais são os recursos que estão envolvidos nesse objetivo, nesse planejamento. No caso de uma empresa, é primordial, né? Se eu tenho um objetivo a ser cumprido dentro da empresa, eu tenho que pegar toda a equipe, todas as minhas máquinas e equipamentos, ver se eu preciso de mais máquinas, se eu preciso de mais equipamento, se eu preciso de mais recurso financeiro, se o que eu tenho vai dar, se eu preciso de crédito ou não preciso de crédito. Então, a etapa do planejamento é uma habilidade conceitual de vocês, porque vocês vão precisar planejar, pensar, refletir sobre algo que ainda não aconteceu, que vocês querem que aconteça. Então, além de uma habilidade conceitual, tem uma habilidade técnica, tudo isso está por trás. Mas o principal é você ter capacidade de sentar
e planejar todas as suas ações antes que elas aconteçam, né? Isso é o mais difícil do planejamento. Embaixo, né, o último parágrafo aí está dizendo de tudo que isso representa, né? Como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa que é importante para planejar é a disciplina, você ser a pessoa disciplinada para cumprir esse planejamento. Então, a partir desse primeiro momento, o que a gente tem, então? Primeira coisa, eu preciso estabelecer o objetivo e a minha empresa ela precisa ter o objetivo. A partir do objetivo, eu preciso começar a planejar. Para planejar, eu preciso elencar quais são os recursos que estão envolvidos. Eu, tendo alocado os recursos, aí eu vou começar a pensar no uso desses recursos de maneira que eu atenda o meu objetivo dentro do tempo que eu quero. E aí existem as contradições nesse momento, né? Às vezes você quer um objetivo, por exemplo, eu quero comprar um carro à vista dentro de 5 meses. E eu não tenho nenhum tipo de recurso. Ou seja, é humanamente impossível, aí você senta para planejar. Aí você tem que ser honesto o suficiente para dizer, não dá para se cumprir esse objetivo nesse tempo. Do mesmo jeito dentro de uma empresa. Se a empresa já é consolidada ou não, tudo isso faz diferença na hora de você se planejar, tá? E o que é efetivamente um planejamento estratégico? Essa imagem aqui representa muito de um planejamento estratégico. Embora eu não seja um cara que tenha habilidades para o xadrez, para o jogo de xadrez, né? Eu não sei se alguém de vocês aqui joga xadrez, alguém de vocês aqui joga xadrez? Eu jogo mais ou menos. Mais ou menos. Mais alguém aí tem joga um xadrezinho de vez em quando? Eu não tenho o hábito de jogar. Sei as regras mais ou menos, mas eu não costumo jogar. Eu não sou muito de jogo, né, de nenhum tipo de jogo. Mas o xadrez é um jogo que realmente representa muito do planejamento estratégico. Você tem todas as peças, cada peça faz um movimento específico, né? Por exemplo, não é igual dama que todas as peças fazem o mesmo movimento. Um vai para frente, um vai na diagonal, um pode fazer L, enfim. Cada peça tem. E tem aquelas peças que você precisa proteger, porque se chegar naquela peça, você perde, enfim. Você precisa de uma inteligência muito, muito apurada para conseguir traçar uma estratégia para vencer o jogo, né? E dentro de uma empresa é a mesma coisa. E olha que na empresa é pior porque você envolve pessoas de verdade, não envolve um recurso. Mas a ideia é essa, é você ser estrategista efetivamente. Não dá para ser emotivo quando se fala de planejamento estratégico dentro de uma empresa. Tá? Aí aqui tem um conceito, né? Essa é a definição que o Sebrae está trazendo, ou os elementos para conceituar planejamento estratégico. Organizar tudo e todos para realizar algo é o significado principal de planejar. É organizar tudo e todos em torno do seu objetivo principal. Mais uma vez, sem objetivo não se tem planejamento. Quando eu propor atividade lá no fórum hoje, eu espero que essa argumentação apareça, entendeu? É uma coisa que tem que ficar muito claro. Sem objetivo não se planeja, né? E aí, então, ele vem descendo aqui no segundo parágrafo, né? Ele coloca outra medida bastante necessária de respeito a eliminar todas as coisas que possam funcionar como distração e, consequentemente, que possam causar problemas em nossa eventual e possível conquista. Outro ponto elementar e essencial. Quando você vai planejar e quando você vai executar o planejamento, você precisa se eximir, ou seja, tirar de você tudo aquilo que possa te atrapalhar. Isso aqui vale principalmente para nós aqui que estamos numa escola, estamos no conhecimento, estamos produzindo conhecimento e tal. Quando você vai estudar, ou quando você tem uma meta, eu preciso estudar para fazer tal avaliação, eu preciso estudar para isso ou para aquilo, você precisa eliminar as distrações da sua frente. E isso no ambiente de trabalho, hoje, é muito cobrado de vocês, tá, galera? WhatsApp, outras coisas que hoje são ferramentas de trabalho, né? Para mim, são ferramentas de trabalho. Se não utilizadas corretamente, são ferramentas de distração. Ao mesmo tempo que eu estou no meu WhatsApp, por exemplo, com vocês, conversando sobre o trabalho, sobre as atividades, eu tenho aqui no WhatsApp também os meus amigos, a minha família. É o cara falando, sexta-feira vamos para tal lugar. É aquele grupo da família que você não pode sair, né? Se você sair, te colocam de novo, sua mãe fica chateada, sabe? Então você precisa vamos dizer, neutralizar toda e qualquer distração que possa atrapalhar o seu planejamento.
E dentro de uma empresa, existe também neutralizar as pessoas que podem atrapalhar. A gente vai falar disso lá em relacionamento pessoal. Mas existem momentos do planejamento que você olha e fala, tal pessoa não se encaixa nesse planejamento. E aí a pessoa precisa deixar a empresa, entendeu? Então vocês precisam ser uma pessoa que é capaz de não se distrair com qualquer coisa, tá? Então o último parágrafo ele dá uma conclusão aí, né? Então você pode concluir que quando se trata de um negócio, o planejamento estratégico deve ser compreendido como um conjunto de processos contínuos e sistemáticos que concentram a atenção, recursos e esforços da empresa em um caminho para que ela se organize e atinja o objetivo. Então, quando a gente fala de planejar, é um conjunto de coisas, de processo, que é um processo contínuo, que é sistemático, que você precisa fazer para atingir um objetivo. Você precisa se organizar para atingir um objetivo. Certo? Mais uma vez, se não tiver objetivo, não tem necessidade de planejamento. Tá? Entendido isso aqui ou vocês têm alguma dúvida? O que é o planejamento estratégico, então? É você construir um sistema, você organizar as coisas para que você consiga atingir um objetivo. Tá? Essa pergunta aqui eu queria que vocês me respondessem. Para quais empresas o planejamento é útil? Grandes, médias, pequenas, fundo de quintal? Para qual empresa vocês acham que planejamento é útil? Todas? Para todas. Muito bem. Todas as empresas. Não existe isso de que, planejamento é para empresa grande, tá aí a primeira frase do slide que eu coloquei, ó, algo que constitui somente coisa de empresa grande, né? É coisa de qualquer porte, né? É coisa para a vida, planejar é vida. Eu convido vocês, né, aqueles que já fazem esse planejamento, que aumentem essa carga, aqueles que não fazem, que tente, por exemplo, organizar um dia da sua semana, só para vocês sentirem como é que é. Por exemplo, o Thales propôs, eu vou tentar fazer um exercício disso. Eu vou organizar minha segunda-feira da semana que vem, eu vou planejar ela inteira. É lógico, você vai deixar lá um tempo para você e tudo mais, isso também faz parte, mas você planeja a sua segunda inteira e vê como é que vai ser. Quando eu falo planejar, não estou falando de uma ferramenta, mas coloca num papel, olha, eu vou acordar tal hora, vou fazer o meu café, vou tal, até a hora de você dormir. E você, ao final do dia, você vai conseguir se avaliar enquanto pessoa. E isso é que é sensacional. Eu não tenho todos os meus dias agendados, né? Mas, até porque também não tem necessidade, né? De manhã eu estou aqui com vocês, de tarde, à noite eu estou no outro trabalho, então eu saio de lá 11 horas. Então não tem muita atividade no meio disso, né? Agora o final de semana é mais livre, mas enfim, não há uma agenda que varia tanto. Mas façam esse exercício, né? Então planejar é para qualquer empresa, para qualquer situação. Para qualquer objetivo de vida, planejamento cabe. E no ramo empresarial, se é uma empresa pequena ou se é uma empresa multinacional, o planejamento vai valer. É óbvio que as empresas maiores, elas têm o hábito de planejar muito mais apurado, e por isso que elas são hoje o que são. Certo? Então, essas empresas menores que falam que planejamento é coisa de empresa grande, estão fazendo errado. Né? Algo está errado ali. Então, por exemplo, o segundo parágrafo está falando assim, o fato das organizações possuírem portes e recursos distintos não faz com que elas sejam diferentes em todos os aspectos. Todas as empresas precisam de gestão. O que acontece é que, por exemplo, a depender do porte da empresa, o meu planejamento precisa ser adequado àquilo lá. Não dá para me pegar um planejamento que eu usei numa empresa grande e tentar colocar numa empresa menor. Mas o planejamento precisa existir, tá? E onde entra a utilidade do planejamento? Aí ele propõe aqui um exercício mental com vocês. E aí eu quero que vocês vão acompanhando para vocês entenderem, tá? Imagine uma camisa para homens. Imaginaram? Há homens que têm baixa estatura, outros que já são de estatura mediana. Por outro lado, há homens altos e alguns enormes. Há até os que são anões. Logo, o número das camisas irão variar, lógico. Mas não o fato de que todos usam geralmente camisa. Assim é com o planejamento estratégico. Ele é variável de empresa para empresa, mas todos precisam ter um planejamento. Ou seja, a roupa, uma camisa para mim não é a mesma do Marcelo, mas todos usam camisa, né? Ninguém, mas assim, pelo menos naturalmente, né? As pessoas andam de camisa.
mulheres do mesmo jeito. Ou seja, independente do seu porte físico, do seu tamanho, você usa roupas. É assim para a empresa. O planejamento é como se fosse essa roupa, entendeu? O que varia é a forma, é o tamanho, é o ajuste, né? Geralmente, mulher, quando vai fazer roupa sob medida, homem também, quando vai fazer terno, né? Isso é menos comum. Mas ela vai lá e prova a roupa, né? Ah, não, tem que ajustar. Para outras vezes não precisaria, mas para mim precisa. Esses são os ajustes que você faz na empresa também. O planejamento ele vai se ajustando de acordo com a empresa que você está. Então, por exemplo, vocês, pelo menos pelo que eu acho, vocês estão procurando a inserção no mercado de trabalho. Né? A maioria de vocês querem se inserir no mercado de trabalho e estão buscando essa formação para isso. Vocês precisam se ajustar a uma empresa qualquer. É lógico, se a empresa for totalmente fora dos seus valores, como a gente viu em aulas anteriores, beleza você não se ajustar, mas se você quer inserir no mercado de trabalho, você precisa se ajustar a esse mercado. Não dá para você querer se inserir lá e não se adequar a ele, entendeu? Não é o mercado de trabalho que vai se adequar a você, mas você que vai se adequar a ele. Aqui embaixo não tem, é um ponto importante que às vezes as pessoas confundem. Planejamento estratégico é obrigatório para questões legais, né, e tal. Não, planejamento não é obrigatório. Obrigatório é fazer imposto de renda, é o balanço patrimonial, são os registros contábeis da empresa, mas você planejar ou você ter um planejamento, isso nunca foi obrigatório, tá? Entendida essa ideia do porte, então qualquer empresa pode ter planejamento. Ela precisa primeiro querer ter esse planejamento. É necessário que ela tenha, sabe? Para ela crescer, mas ela precisa querer ter esse planejamento. Tudo bem? Ok. Vantagens de se planejar. Vocês acham que tem muita vantagem em planejamento? O que vocês acham? Quero ouvir vocês hoje. Hoje eu quero ouvir muito. Vocês acham que tem vantagem? Se vocês acham que tem, me falam uma bem específica. Vocês aceitam café? Obrigado. Vocês acham que tem vantagens? Pode falar, por vontade. Vantagem tem, né? Acho que é eficiência e eficácia também. Planejar. Quem mais quer dar uma contribuição aí? Eu também acho que tem vantagem de realizar os planejamentos. Será que tem desvantagem? Eu creio que muitas vezes pode ter, né? Depende da forma do planejamento da pessoa, né? Ou da empresa. Desvantagem é coisa ruim? E você travou. O professor travou, travando. Zona de conforto de vocês. Então isso gera, vou autorizar alguém a entrar aqui, isso gera um certo desconforto, né? Quando você tira a pessoa da zona de conforto. E o ato de planejar, ele tira você da sua zona de conforto. Por exemplo, agora que eu estou com vocês aqui, trabalhando as aulas com vocês, eu estava só em um emprego, né? Um exemplo meu, eu estava só em um emprego na universidade à tarde e noite. Então eu tinha uma manhã mais livre. Então eu tinha um horário de acordar mais flexível. E aí agora eu tive que me planejar para me acordar pelo menos 2 horas antes da aula de vocês. É para tomar um café, porque tudo isso é importante para mim, sabe? Eu sou daquele cara que, por exemplo, se eu não tiver meia hora para tomar o meu café, algo de errado não está certo na minha vida. Eu acho que todo ser humano precisa separar meia hora, 40 minutos para ele sentar na mesa e tomar aquele café, entendeu? Então, eu tive que me planejar. Então, nos primeiros dias te causa desconforto, né? Você mudar a sua rotina. E dentro da empresa, isso também é muito normal de acontecer. Josias está entrando. Aqui, então, listei não, né? O Sebrae listou alguns. Primeira coisa que ele coloca como importante, alocação transparente dos recursos financeiros, materiais e humanos da empresa. Quando você começa a planejar, as coisas precisam ser transparentes. Por exemplo, eu tenho 1 milhão de recursos financeiros para gastar nessa empresa. Quando você planeja,
você sabe efetivamente aonde você vai gastar aquele dinheiro. E não se perde, como é o caso da maioria de empresas que tem a parte financeira toda bagunçada. A mesma coisa com recursos humanos. Então, uma das vantagens é maior clareza na alocação dos seus recursos. Você consegue ver melhor aonde os seus recursos estão sendo empreendidos ou não. Tá? Outro ponto que é massa demais. Comprometimento dos funcionários com ações, metas e objetivos das quais eles participaram. Só uma pergunta aqui antes da gente avançar. Vocês têm claro a diferença de ação, meta e objetivo? Ou não? Como? Pode repetir a pergunta? Se vocês conseguem diferenciar ações, metas e objetivos. O objetivo é onde eu quero chegar. Certo. Meta. As ações é o que eu faço para chegar em uma meta para conseguir alcançar o meu objetivo. Isso. Quem que falou? Halcia. É isso mesmo. Então, pessoal, o objetivo é o ponto maior, é o ápice, né? É aquela meta, é o principal do seu trabalho. As metas são como se fossem etapas para se chegar ao objetivo. Eu vou usar o exemplo do carro. Ou, por exemplo, o exemplo do primeiro milhão, que tem uma galera que quer o primeiro milhão, né? Eu nem vou nessa onda porque é difícil. Então, por exemplo, eu quero atingir o meu primeiro milhão em 10 anos. Beleza, é o seu objetivo. Aí você vai estabelecer metas que são temporais, entendeu? Por exemplo, no primeiro ano eu quero estar com 500 mil, no segundo ano com tanto. Isso são metas, né? São mini objetivos. E as ações é o que você faz para atingir as suas metas. Por exemplo, eu preciso ter, então, 500 mil no final de um ano, então a minha ação é guardar tanto por mês. Então você guarda tanto por mês para atingir uma meta de ter 500, para lá no final você atingir um objetivo de 1 milhão. Então essa é a lógica, né? O objetivo é o maior, a meta é o mini objetivo e as ações são o que você vai fazendo para conseguir atingir suas metas. Então quando você planeja, você consegue o comprometimento dos funcionários. E aqui está uma parte essencial. Não existe planejamento se não for com a galera toda reunida, tá? Não adianta você, enquanto empresário, se você for, ou como gestor de um departamento, planejar sozinho. Não dá. Você não vai planejar tudo sozinho e você vai precisar das pessoas. Então, você precisa envolver as pessoas no seu planejamento. Ah, Thales, mas é complicado, cada um tem uma ideia. Mas esse é o desafio, né? É que as pessoas participem juntos. Conhecimento mais profundo dos pontos fortes e fracos da empresa, das ameaças e oportunidades. Isso aqui a gente vai falar depois da matriz, né, de SWOT. Mas você precisa se avaliar quais são os meus pontos fortes e fracos da minha instituição perante os meus, eu vou chamar aqui de adversários, né, mas concorrentes, perante os concorrentes de vocês. Depois, você consegue estabelecer indicadores de desempenho. Isso é uma falha enorme da maioria das empresas, sabe? Elas não sabem o quanto elas são eficientes ou não. Então, quando a gente fala de indicadores de desempenho, é você ter números sobre o seu desempenho, é você conseguir avaliar o seu desempenho. Tem empresário que, se você perguntar para ele quanto que ele fatura por mês, ele não sabe. Tá? Isso não acontece, não. Acontece. Se você perguntar para algum gestor de empresas, geralmente médio, pequeno porte, quanto que ele está pagando com fornecedores, ele não sabe. E o assistente administrativo, dentro de uma instituição ou de uma organização, ele tem essa função de organizar, de criar mecanismos para você conseguir avaliar, de criar uma ferramenta, seja por Excel, seja por qualquer aplicativo, para gerenciar as coisas dentro da empresa. Mas isso não é função minha de assistente administrativo, não é. São rotinas administrativas que você vai gerenciar. Então, ter indicadores é um item que o planejamento ajuda muito, porque você vai querer quantificar tudo para saber se você está tendo resultado ou não. E aí você começa a ter indicadores, começa a gerar resultados. Possibilidade de correção de decisão. Às vezes você investiu em um produto, começou a desenvolver um produto, e com o planejamento sendo executado, você percebe que pelo desempenho não está dando certo. Isso acontece muito com fábricas, né, com grandes produções, confecções. Eu já tive uma experiência em ramo de confecção e acontecia muito isso, né? Investir, a gente cria um produto, vamos lançar um produto no mercado e esse produto não dá retorno. Quando você não tem um planejamento disso, você não consegue saber se o produto está tendo retorno ou não. Às vezes você fala, não, está vendendo, está indo.
Mas, na verdade, às vezes não está tendo o retorno efetivo. Às vezes você está gastando mais para produzir do que está ganhando. Às vezes é outro produto que você está vendendo que está segurando as pontas. Então, quando você planeja, você consegue ter clareza sobre isso, tá? Início ou continuidade de uma cultura voltada para o próprio planejamento, tornando os funcionários mais motivados para um ambiente de trabalho mais profissional. Isso aqui, gente, para vocês que vão para o mercado, que querem entrar, é fundamental. Antigamente, eu vou usar esse termo, mas eu nem sou tão antigo assim, né? As empresas, elas não eram tão profissionais, né? Era uma coisa muito afetiva, né? Você criava um vínculo afetivo com aquilo ali. E quando você planeja as coisas, você dá um ar mais profissional para o ambiente, né? Eu sou muito contra as empresas onde você tem um nível de emoção muito grande entre os funcionários, onde você tem ali uma emotividade. Por exemplo, eu sou do tipo de pessoas que eu posso brigar no ambiente de trabalho e que eu saio dali, para mim acabou. Eu saio do trabalho, tudo fica lá. E existem pessoas que não. E quando você planeja, você cria uma cultura mais profissional dentro do ambiente de trabalho. E a cultura mais profissional, ela motiva o colaborador ou o funcionário a ter o melhor resultado. E aí vem o último tópico, que é quase que a mesma coisa, é o maior engajamento dos funcionários. Por quê? Porque quando você propõe planejar, você chama todos para conversar. E você valoriza a opinião. Aí tem o seu João, que faz a limpeza da sua empresa. E aí você faz uma reunião de planejamento e chama ele para participar. E dá voz para todo mundo, né? Então ele se sente reconhecido por aquilo e ele vai se motivar mais. Por mais que você não dê a ele uma recompensa salarial, entendeu? Então, se eu pudesse destacar aqui para vocês, de forma resumida, qual que é a vantagem de se planejar? Para mim, uma das principais é a transparência dos recursos, o engajamento dos seus funcionários e os indicadores que você consegue elencar. Para mim, essas três são as principais. Você traz o funcionário para dentro e mais inteiro para a sua organização. Você consegue ter mais clareza sobre o que você está fazendo com os seus recursos, seja ele qual for. E você começa a criar indicadores que são resultados, ou seja, você consegue se avaliar melhor, certo? Alguma dúvida pontual aqui, galera? Não. Não. Quando fazer planejamento? Essa aqui é uma pergunta muito fácil de se responder. Quando e com que frequência se deve fazer o planejamento estratégico? Isso aqui depende muito, tá? É igual a gente falou lá a respeito da camisa, né? Cada empresa tem que ter. Depende muito dos seus objetivos. Então, por exemplo, eu sou uma empresa varejista. Então, você pode fazer um planejamento mais específico para o Natal, pode fazer um planejamento mais específico para Black Friday, enfim. Depende do seu negócio, depende do que você faz. Muitas empresas, uma grande maioria delas, tipo assim, isso não é regra, mas é comum, fazem planejamentos anuais. Eu faço o meu planejamento para esse ano, geralmente no final do ano, quando vai fechar o orçamento. Aí você planeja o seu ano seguinte. E aí, eles seguem aquilo lá durante um ano. Outras empresas, por exemplo, elas já têm um planejamento semestral. Outras empresas não têm planejamento, estão erradas. Mas, em geral, não tem uma regra, tá? Não tem uma regra. Vai depender do seu objetivo, daquilo que você tem como projeto, tá? É lógico, quanto mais planejado for, quanto mais projetos tiver, maior a necessidade de planejamento. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Nesse terceiro parágrafo, tem um ponto que é importante, que é, essa de fato é uma decisão inteligente, caso sua empresa já esteja em um estágio de vida de bastante maturidade. Caso contrário, é importante considerar e optar por outros períodos. Geralmente, a empresa, quando ela é consolidada, que ela já tem uma maturidade, ela basta um planejamento anual. Basta, porque já tem uma cultura de organização implícita, né? Quando você é uma empresa crescente, que está surgindo, essa necessidade é de períodos mais curtos. Mas quando você já está num nível de maturidade maior, o planejamento ele pode ter espaços maiores, entendeu? Vamos sintetizar. Quanto mais madura for a sua empresa, maior pode ser o intervalo de um planejamento para o outro. Quanto mais imatura é a sua empresa, maior a necessidade de planejamentos menores. É aquela ideia, não adianta eu traçar um objetivo muito alto se eu ainda não tenho maturidade para atingir. Então, eu tenho que traçar um objetivo menor
cumprir esse objetivo e depois eu vou para um maior, entendeu? É como querer subir a escada e pular 10 degraus de uma vez. Vai dar ruim, né? Então você precisa ter essa clareza quando você for fazer o planejamento. O que tem que levar em consideração na hora de fazer o planejamento, então? Não existe uma receita certa, mas quais são os fatores que interferem no tempo do planejamento? O porte, grande, pequena, isso varia, né? Então, a estágio de vida, por exemplo, a gente já está muito tempo no mercado ou não? A dinâmica do mercado, aonde vocês estão inseridos, comportamento do quadro de funcionários, se existe baixa, média ou alta rotatividade. Isso aqui é importante, gente. Ó. Geralmente, o planejamento é feito por um grupo de pessoas. Aí, se a sua empresa tem uma rotatividade muito grande, ou seja, troca de funcionários com muita frequência, concordam comigo que o planejamento que eu fiz já pode não ser executado da mesma forma, porque eu perdi parte da minha equipe? Então, há necessidade de um planejamento mais periódico, né, quando você tem uma rotatividade muito grande. Se você não tem rotatividade, não há problema de um planejamento durar mais tempo. Faturamento, seu crescimento, diminuição e algumas medidas de desempenho. Então, quando eu vou planejar, quanto tempo, quais objetivos, são esses fatores que vocês precisam levar em consideração, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu já falei, fui resumindo, né? Agora, esse aqui é o ponto chave para a gente fechar, né? Como faço o planejamento estratégico de uma empresa? Aqui a gente vai dar um roteiro, né? Tipo assim, preciso seguir ele. Isso é fundamental, assim, respeitar as etapas. Como que você vai fazer as etapas? Isso pouco importa, né? Eu falo pouco importa, assim, sendo que você atinja seu objetivo, pouco importa. Mas aqui a gente vai falar de algumas etapas que são importantes. A primeira etapa é o diagnóstico. Diagnóstico todo mundo sabe o que é, né? Sim. Só? Sabe, né? O diagnóstico, na verdade, é você gastar um tempo para conhecer a sua empresa e conversar com as pessoas. Tem uma frase aí no início que está assim, ó, tudo acaba bem quando começa bem. Certo? Relacionamento também é assim, tudo acaba bem quando começa bem. Começou mal, a chance de terminar mal é muito grande. Então, o diagnóstico é o início do seu planejamento. São as reuniões, são a estabelecer os objetivos. Aqui embaixo, nessa última parte, ele está citando algumas ferramentas que a gente vai usar depois, tá? Essa matriz de SWOT, que é você pegar as oportunidades e tudo está aqui, ó, é uma sigla em inglês. Tem a matriz FOFA, que é pontos fortes, pontos fracos. São ferramentas, a gente vai falar delas depois. Mas o diagnóstico é você realmente avaliar a sua empresa, fazer reuniões, ouvir a galera. E geralmente é uma parte que nem todo mundo gosta. Principalmente se o cara que está propondo o planejamento for o dono da empresa. Entendeu? Porque às vezes ele vai ouvir coisas que não queria ouvir. Tá? Então essa é uma parte fundamental. Se essa parte for bem feita, show de bola. Se for mal feita, ou não for um diagnóstico correto, as chances de dar errado é muito grande, tá? Então, o diagnóstico constitui, no primeiro momento, conhecer a empresa, fazer reuniões, conversar com seus colaboradores, conversar com seus colegas, e aí depois você vai passar para o próximo passo, e vai ser a definição da filosofia e das diretrizes estratégicas. Como assim, tá? Filosofia e tal? Na verdade, isso aqui, pessoal, é vocês definirem qual que é a estratégia que vai ser usada. Né? Ou seja, como que vocês vão executar. Para isso, né, é bom que a empresa tenha definido isso aqui, ó, missão, visão e valores. Lembra que a gente falou de valores ontem? O que é os valores da nossa empresa? É bom que isso esteja claro. Se não estiver claro, pode ser que a gente não consiga entender ou que o planejamento não fique coerente. Certo? Então, quando eu falo assim, definição da filosofia e das diretrizes, é por onde você vai fazer. O planejamento vai ser mais participativo ou não? As estratégias vão ser mais agressivas ou não? A gente vai mudar drasticamente? Como é que vai ser? O tempo vai ser curto? Vai ser longo? É você começar a definir essas questões. Aqui tem algumas outras ferramentas. Ó. Aqui é importante também construir um mapa estratégico, as perspectivas e objetivos estratégicos, são ferramentas que a gente vai passar por elas, tá? Aqui ele cita mais uma ferramenta, que é o BSC, até mesmo a própria SWOT, que também dá para a gente utilizar para fazer essa parte. Então, aqui é você definir como é que você vai fazer. É como se fosse num jogo, você definir, então, qual que é a tática que você vai usar para aquele jogo.
No futebol, por exemplo, tem 4-3-3, 4-4-2. É a estratégia, né? Então aqui você vai fazer isso. Você fez o diagnóstico, olha o diagnóstico e faz a sua estratégia. O passo 3 é as metas e os indicadores. Lembra que eu falei isso? A gente já tem um objetivo maior, agora a gente define as metas. E como é que a gente vai saber se atingiu a meta? Ah, não, a gente vai olhar o faturamento, a gente vai olhar a questão da nossa avaliação dos clientes sobre a nossa empresa, é definir quais são os parâmetros para a sua avaliação. Aqui, por exemplo, ó, nesse parágrafo aqui tem algumas coisinhas. Ó. A partir do momento em que a empresa tem uma meta a ser alcançada, como um determinado valor de faturamento, o indicador a ser monitorado será o próprio faturamento. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de aumentar o meu faturamento. Então, qual que é o indicador que eu vou utilizar? O faturamento. Eu tenho uma meta de conseguir prospectar clientes, de aumentar a minha carteira de clientes. Ou seja, aumentar o número de clientes. Qual que é o indicador que eu tenho que olhar? É uma pergunta. Qual o indicador que eu tenho que olhar quando eu quero atingir mais clientes? Eu estou sozinho na sala, gente, será? O que eu tenho que olhar nesse caso? Eu tenho que olhar o próprio número de clientes, né? Ou seja, quanto mais clientes eu tenho, mais perto da meta eu estou. Ah, eu quero aumentar em 50% o número de clientes. Eu quero aumentar meu número de produtos. Eu quero aumentar o meu cartão de produtos, né? O meu catálogo de produtos em 10%. Então, você vai definir aqui meta e junto com a meta, isso é uma regra, tá? Junto com a meta, você elenca um indicador. Certo? Não adianta uma meta solta. Como é que você vai saber se você bateu ela? Você precisa ter um indicador atrelado a ela. Então, é faturamento, número de pessoas, enfim, por aí vai. Aqui ele vai falar de alguns indicadores, depois vocês vão ler isso aqui legalzinho, por exemplo, indicador de lucratividade é um indicador legal quando você quer aumentar faturamento, quando você quer aumentar suas próprias receitas. O valor de ticket médio, isso aqui é muito mais específico para faturamento médio. Tá? Na hora que vocês lerem, não precisa se preocupar com o indicador, porque esses aqui são exemplos, mas a cada planejamento você vai criar os seus indicadores, tá? Nível de serviço de entrega, por exemplo, eu quero aumentar o meu delivery, eu tenho aqui uma empresa, um restaurante, eu quero aumentar o meu delivery. Então você tem aqui o nível de serviços, né, de entrega, ou seja, aumentar o volume de entrega em 10%. É uma meta. Então você tem que controlar o nível de serviço. Taxa de sucesso nas vendas. Existem ferramentas para controlar o retorno das suas vendas ou pós-vendas, né? Para saber se o cliente está satisfeito. São indicadores, a satisfação do cliente é um indicador. Então, tudo isso vocês precisam criar, então, metas e dentro da meta um indicador. O próximo aqui é projetos e processos. É como se vocês estivessem, nesse momento aqui, criando as ações que vocês vão executar. Aqui ele tem uma comparação. Aqui, ó. Essa fase equivale ao momento final de uma cirurgia, dado o peso de sua realização. Pois tudo que foi feito anteriormente poderá ter sido em vão, caso aqui não se criem planos coerentes. O que acontece? Você foi lá, diagnosticou, escolheu uma estratégia, traçou seus indicadores, seus objetivos e tal. E aí agora, como que você vai fazer isso, entendeu? Aqui é a parte da ação, efetivamente. Então você vai criar um plano de ação. Ah, eu quero aumentar o meu faturamento. Então como que você vai fazer isso? Ah, a gente vai criar uma propaganda, uma campanha de publicidade. A gente vai inserir no novo mercado. A gente vai criar uma filial em outro lugar. E aí vai. Então, essa parte aqui é as ações que serão executadas. Então, prestem atenção que na parte 1 e 2, praticamente a gente estava estabelecendo objetivos. A gente falou de filosofia e tudo mais. Na parte 3, no passo 3, vocês estabeleceram as metas. E nessa parte 4, vocês estão aqui propondo as ações que vão ser feitas. Então, a parte 4 é aquela parte realmente da prática. Como é que as coisas vão viabilizar? Como é que as coisas vão acontecer de verdade? E aí a gente vem, acredito que a próxima aqui já é a última parte, que é o controle e a gestão. Então, no planejamento, você planeja o que vai acontecer e como você vai controlar isso. Hoje a gente tem um monte de aplicativos que permite controle do projeto. Mas, por exemplo, lá na etapa anterior, eu disse que o Marcelo vai ser responsável, por exemplo, pela parte do marketing. A gente criou uma ação de marketing e o Marcelo é o responsável.
Então, eu tenho ele como responsável daquilo lá. Eu preciso controlar quem são as pessoas e o que elas estão responsáveis de fazer nesse projeto. E eu preciso ir monitorando isso. E uma coisa que é fundamental no planejamento, data. Certo? Para a vida, para a empresa, para qualquer coisa. Tem que ter uma data. Não dá para ter planejamento que não tem data. Por exemplo, eu quero aumentar meu faturamento 50%. Em quanto tempo? 5 anos. Então está lá o meu objetivo. Em 5 anos, meu faturamento vai dobrar. Né? Vai aumentar 50%. Aí minha meta é, no primeiro ano, eu preciso ter aumentado 10% do faturamento. É a meta. O que eu vou fazer para conseguir isso? A gente vai fazer campanhas publicitárias. Quem é o responsável por isso? É o Marcelo. Então, eu tenho aqui um controle e eu estou fazendo a gestão. Aí eu vou falar para o Marcelo o seguinte, ó, é 1 ano para você atingir a meta. Dentro desse 1 ano, a gente vai fazer 10 reuniões, ou 12, uma mensal, para saber como é que está o andamento. Então, é você controlar todo o processo desse projeto, desse planejamento, tá? Vocês entenderam essa lógica, então? Eu preciso diagnosticar, eu preciso estabelecer a filosofia e a estratégia, depois eu preciso vir com os indicadores, tudo direitinho, com as metas e com os indicadores que eu vou utilizar. Aí eu traço as ações e eu preciso controlar essas ações. Geralmente, uma pessoa é a responsável maior pelo planejamento. Geralmente é o dono, é o administrador maior, é o diretor. E é ele que vai fazer esse controle de gestão, junto com a equipe que ele designou para isso. Então é um complexo de relações, mas que, se feitos com maestria, o resultado é sensacional, tá? A importância de se planejar, acho que a gente já falou muito sobre isso, né? Sobre por que é importante a gente planejar. O importante de se planejar é aquilo que a gente falou lá na aula 2. O que é? O que vocês acham que é? Por que a gente planeja? O principal foco do planejamento, o que é? A gente falou disso na aula 2. Alguém pode falar para mim? As vantagens? Não entendi a pergunta. Por que a gente planeja? Qual que é o principal objetivo ao planejar? A pergunta é essa aqui, ó. A importância do Chegar planejamento. Isso, pode ir. Chegar ao objetivo. Chegar ao objetivo com Recursos. quem mais? Para completar o que a colega falou. Deixa eu olhar quem está aqui na sala, né? Vou falar nomes. Núbia, Fran, Monara, Neide, Vanessa, Josias está aí hoje. O que vocês acham? Por que a gente planeja? Qual que é o grande objetivo? A colega já falou, olha, para a gente atingir um objetivo. Mas é só atingir o objetivo, tem... Além dos recursos, nós devemos organizar tudo e todos. Sim. Isso mesmo. O grande foco do planejamento é atingir o objetivo que foi proposto de maneira eficiente e eficaz. Tá? Então, tipo assim, quando a gente fala de administrar, é isso, e o planejamento ele é a estratégia, é a forma com que a gente vai chegar àquele objetivo, conseguindo conciliar eficiência e eficácia. Vocês entendem por que isso acontece? Olha, eu fiz um planejamento pautado num objetivo maior, que é a eficácia, é atingir aquilo lá no final. Mas aí eu me preocupo ao longo de todo um processo com como eu vou fazer isso, que é a eficiência. Então, aqui eu estou tentando juntar tudo que a gente fez nessas aulas, né? Eu tenho um objetivo, que é a arte da administração, é eu atingir aquele objetivo e tentar fazer com eficiência e eficácia junto. Não pode sobressair nenhum nem o outro. E como é que eu faço isso, então? Por meio de um planejamento estratégico, tá? Aqui um ponto que eu quero só destacar, é o último slide, é isso aqui, ó. Que isso aqui tem muito a ver com a nossa aula de ontem também. Instalar a cultura do planejamento estratégico é importante. Lembra que a gente falou de cultura organizacional? Tem empresas que têm a cultura do planejamento, faz parte da cultura dela. Outras não. Então, quando você tem o hábito de planejar, é uma rotina. Você, sua equipe, os colaboradores, aquele engajamento, aquele planejamento. Isso cria cultura, que foi o que a gente falou ontem. Quando você tem uma cultura bem estabelecida, você tem ali um ambiente melhor, um ambiente propício para bons resultados. Então, ó,
Gera um clima de profissionalismo maior ainda com os funcionários, clientes, fornecedores e demais. Ele passa a funcionar como um sinalizador da preocupação de donos, gestores ou empreendedores com a melhoria da situação da empresa como um todo. É como se fosse um medicamento sem contraindicação, desde empresas são micro até empresas multinacionais. Uma vez, devem elaborar seus planejamentos estratégicos respeitando as variáveis sobre as quais discorremos ao longo desse artigo. Então, planejamento é um remédio, tá? Não tem contraindicação nenhuma, pode usar à vontade, usa, abusa. Né? Para que esse medicamento? Para salvar a vida de empresas. Tem empresas que estão assim, a ponto da falência. E você olha e você propõe um planejamento, o planejamento é executado, você consegue salvar essa empresa. Por quê? Porque às vezes não é que a empresa dê prejuízo, que a empresa esteja mal, ela só não está sendo administrada corretamente. Certo? E aí a gente tem muito disso. Muitas pessoas administram sem ser administradores e administram bem. Outras pessoas são administradores e não administram bem, porque não existem as habilidades desenvolvidas, certo? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês hoje é, a gente está aqui para aprender a ser assistente administrativo, que é um item da administração, que o principal objetivo é atingir objetivos, e para isso vocês precisam ter técnica. E o planejamento estratégico é uma técnica. É você sentar, é avaliar, é propor, é fazer todo esse percurso e, no final, atingir o objetivo que era proposto pela sua empresa. Pessoal, como é que foi? Tá tranquilo? Dúvidas? Vamos conversar um pouco? Vou interromper aqui o compartilhamento. Para mim, tá tranquilo, não sei para os demais. Isso. Aí agora eu queria ouvir vocês um pouco sobre quem quiser falar, igual já falou que tá tranquilo. Se tem alguma dúvida, se tem algum ponto que quer chamar a atenção, se quer comentar alguma coisa. Não, para mim foi tranquilo também, professor. Eu vou perguntar algumas coisas aqui. Vocês estão conseguindo... É uma preocupação de qualquer professor, gente, vocês me preocupam. Vocês me desculpem. Mas vocês estão conseguindo ver conexão entre os assuntos que nós temos trabalhado aula após aula? Faz sentido a sequência para vocês? Tipo assim, aula após aula melhora a visão de vocês do mundo corporativo? Ou não? Aula a aula piora a visão de vocês? Melhora, porque cada aula puxa um gancho para a próxima, né? E isso vai esclarecendo. Exatamente, concordo com o nosso amigo Alci. Mais alguém quer falar? Lembrando que a avaliação de vocês é feita durante o processo de aprendizagem e vocês são avaliados a todo momento. Hein, professor? Oi? Sobre os indicadores de desempenho, o senhor pode esclarecer mais um pouco? Posso. Indicadores de desempenho. É aquilo que você avalia, é como você vai avaliar a sua meta. É o indicador de desempenho. Então, por exemplo, a meta de ter faturamento elevado ou aumentar o faturamento, é a meta. Então, você precisa ter algo, uma variável que você possa quantificar. Então, se eu quero aumentar o nível de faturamento, essa é a minha meta, o faturamento é o meu indicador. Se eu quero aumentar o lucro da empresa, a lucratividade é o meu indicador. O indicador, geralmente, na maioria das vezes, é uma variável que você possa quantificar a sua meta. Por exemplo, eu quero ter um grau de satisfação dos clientes acima de 50% em relação a prazo de entrega. Eu quero que meus clientes sejam satisfeitos com a minha entrega. Como você vai avaliar essa meta? Como você vai ver se a sua meta está tendo um desempenho satisfatório? Uma pesquisa de satisfação, né? Você vai ter lá, é um indicador. Então, o indicador de desempenho, ele está sempre vinculado a uma meta estabelecida. Certo? Foi claro ou você acha que ainda precisa de mais alguma coisa? Não, eu entendi, foi claro. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Certeza? Pessoal, qual que vai ser a nossa proposta de atividade de hoje? Né? Terminando aqui, eu vou pôr o vídeo lá para o YouTube para subir, né? E vou pôr lá a atividade para vocês. Qual que é a nossa proposta? Hoje vai ser no tradicional, lá no fórum, tá? No clicar no responder lá embaixo da publicação. Nós vamos fazer lá uma conversa.
tá? Em tempo real. Quem terminar aqui, eu já vou postar lá, mais ou menos umas 9h30. Vocês já podem entrar e começar a responder. Na verdade, eu vou querer que vocês argumentem sobre isso que a gente conversou aqui hoje, sobre planejamento estratégico, da sua importância. E aí, quando eu falo de escrever, vocês podem ficar à vontade, né? Pode dizer de tudo que vocês realmente entenderam de planejamento estratégico. Então, na verdade, eu vou colocar algumas perguntas lá, que são perguntas chaves, né? Por exemplo, o que você entendeu por planejamento estratégico? Qual é a relação do planejamento estratégico com a administração? Né? E aí, algumas coisas que eu queria que sempre aparecessem nas respostas de vocês é o que a gente discutiu aqui. Objetivo, meta, ação. Tudo isso eu quero que vocês fiquem reforçando. Por quê? Porque o aprendizado ele se dá pela repetição de muitas coisas, né? Então, quando você repete várias vezes alguns conceitos, você acaba fixando isso, tá? Então, a atividade hoje vai ser lá no fórum. Eu vou postar lá. Eu separei um vídeo aqui também do YouTube para complementar, né? Aquilo que a gente está conversando, para vocês assistirem. Aí vocês podem ler o material antes de colocar a resposta de vocês, se quiser. E aí vocês vão responder uma perguntinha lá. E aí eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Essa é tarefa de casa. É que vocês interajam entre vocês. Por exemplo, eu coloquei lá a publicação, a Halcia foi e respondeu a minha publicação. Aí você, Neide, foi lá também e respondeu a minha publicação. Aí a Halcia vai lá, leu da Neide e comenta no da Neide também. Vai lá embaixo da resposta da Neide e põe responder e comenta alguma coisa que o seu colega falou. Tá? Para a gente ir gerando aqui uma construção coletiva. Do mesmo jeito aí o Marcelo entrou, já tinha a da Halcia, da Neide, o Marcelo vai lá, nossa, eu achei legal o que a Halcia falou, quero falar alguma coisa aqui embaixo. Ele vai lá e responde a Halcia também. Para a gente criar ali como se fosse a sala de aula mesmo, entendeu? Essa conversa, é um bate-bola. Beleza? Entendido? Eu vou terminando a aula aqui, vou lá postar. E aí, assim que eu terminar de postar, eu aviso prontinho para vocês entrarem, vocês entram para a gente fazer a conversa. Beleza. Alguma dúvida, galera? Não. Então, fechou. Eu vou parar a gravação. E aí,